Nós temos falado e usado como nosso tema para esse ano, desde o ano passado já temos falado disso, sobre amor. E esse ano especificamente nós colocamos o tema do amor intencional. E colocamos isso porque nós nos sabemos amados por Deus, nós percebemos o amor de Deus na nossa vida e nós queremos transbordar desse amor, queremos manifestar esse amor. E embora eu creio que seja uma unanimidade que todos nós queremos manifestar esse amor, parece complicado manifestar esse amor. Nosso amor em geral ele é seletivo, eu amo alguns e não amo outros. Ele é condicional, eu amo aqueles que me agradam. Na hora que eu estou bem, se eu estou mal, eu já não amo mais. É um amor que não é... Ele é um reflexo muito pálido do amor de Deus. O amor de Deus é um amorzão. O nosso é um amorzinho. Ele é assim, tenta imitar, mas é... E nós concluímos também que precisamos perceber o quanto nós somos amados. E acho que uma das dificuldades que nós temos é essa. Nós sabemos que somos amados, mas com frequência nós estamos mais preocupados em sermos amados do que em amar. E olhamos ao redor e perguntamos por que coisas ruins acontecem conosco, que obviamente somos pessoas boas. Ainda essa semana eu ouvi um pastor norte-americano explicando por que não. A pergunta não devia ser por que coisas ruins acontecem conosco, mas por que Deus, sendo justo, não me eliminou da face da terra conhecendo o meu coração. A gente fala, Deus, por que eu? E Deus fala, mas eu conheço teu coração. Eu sei quando você é egoísta, quando você é mentiroso, quando você é invejoso, quando você cobiça, quando você faz isso, quando você faz aquilo. Eu conheço o teu coração. Por amor, eu não te elimino. Algumas coisas ruins vão acontecer contigo. E não estou dizendo com isso, então, que nós merecemos, mas o que nós merecemos diante da justiça de Deus é a morte. É a eliminação completa. Deus, na sua misericórdia e na sua graça, fala, não vou te eliminar. Eu quero que você ande comigo. Essa é uma complicação que nós temos. Hoje eu gostaria de falar sobre santidade e amor. E eu quero falar sobre santidade e amor porque nós precisamos conhecer o amor. Nós precisamos compreender esse amor de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e conhecer quem nós somos também. Eu quero começar então dizendo que existem algumas tensões na vida que são irresolúveis. Não tem como resolver. Se você resolver, você perde os dois lados. Existe você é puxado para um lado, é puxado para o outro. Se você tentar resolver, você vai perder os dois. Deixa eu dar dois exemplos aqui. O primeiro deles é trabalho e família. Todos nós que trabalhamos para sustentar nossas famílias, somos puxados ao mesmo tempo, porque o trabalho exige mais e mais e mais, e eu preciso me preparar, e preciso fazer um novo curso, e eu vou dar uma hora extra, porque aí ajuda, eu posso ganhar um pouco mais, vou vender minhas férias, porque eu preciso sustentar a minha família. Por outro lado, a minha família demanda tempo e atenção, e eu preciso gastar tempo com família, eu preciso cuidar de algumas coisas da casa, preciso prestar atenção nos meus filhos, na minha esposa, preciso cultivar esses relacionamentos. E você então é puxado para os dois lados. Essa tensão não tem como resolver. Porque se você fala, já sei, família, espera aí, eu vou ganhar bastante dinheiro, e aí depois eu volto para a família. O que vai acontecer é que quando você tiver bastante dinheiro, se é que você vai ter bastante dinheiro, você volta e não tem mais família. Porque você não cultivou os relacionamentos. Ao mesmo tempo, só um absoluto irresponsável diria para o trabalho, espera aí que eu vou cuidar da minha família. Quando você voltar, já não tem mais trabalho. Então, essa é uma tensão que você precisa encontrar um jeito de... Não é nem bem equilíbrio, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, que dá a ideia de que você tem que ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali. Na verdade, nós precisamos de uma terceira opção.
Trabalho e família é uma tensão. Outra, que é muito comum entre jovens, porque os jovens são mais idealistas e têm seus ideais mais claros e estão ainda formando e encarando algumas das duras realidades da vida. E é o conflito entre liberdade e convívio. Eu quero liberdade para fazer o que eu quero, mas eu quero conviver com as pessoas, a quem eu amo, com quem eu gosto de estar. Se eu for absolutamente livre e viver do jeito que eu quero, daqui a pouco eu descubro que eu estou sozinho. Porque as pessoas não conseguem viver comigo. Se eu falo, eu vou acordar a hora que eu quero, vou comer o que eu quero, vou vestir o que eu quero, vou gastar o dinheiro do jeito que eu quero, daqui a pouco eu percebo que eu estou sozinho. Agora, ao mesmo tempo, se eu falar assim, não, eu vou viver para os outros, fazer a vontade dos outros, o que os outros querem, de acordo com o padrão dos outros, como os outros querem que eu viva, eu perco toda a minha liberdade. Não estou advogando que você então tem que fazer um ou outro, porque se você fizer um ou o outro, você perde aquele que você deixou. Eu creio que esse mesmo tipo de... E tem vários outros exemplos de tensões assim, dentro da igreja, uma que já foi mencionada uma vez, é que a igreja sempre tem aquela tensão, eu devo cuidar dos de dentro ou devo alcançar os de fora? E a resposta certa é sim. Não, um ou outro, Daniel. Sim, os dois. Não tem como. Porque se eu falar, esqueçam os de fora, vou cuidar dos de dentro, a igreja morre. Se eu falar, esquece os de dentro, vou alcançar os de fora, a igreja morre. Então nós somos o tempo todo puxados por tensões. E eu acredito que essa tensão, esse paradoxo da santidade de Deus e do amor de Deus, nós temos que manter em tensão ao mesmo tempo e entender que Deus, na sua soberania, consegue combinar os dois. E eu falo isso por quê? Porque santidade tem a ver com virtude, com pureza, com ser absolutamente correto, com se separar do pecado. E Deus é tudo isso. Ele é absoluta pureza. Ele é absolutamente correto. Ele se separa do pecado e diz, eu não consigo ficar perto do pecado, o pecado não existe na minha presença. Junto com isso, santidade tem a ver com ira. Não aquela ira pecaminosa, egoísta que a gente conhece no nosso dia a dia, mas a ira santa de Deus. E Deus fala, eu não admito isso. Santidade. Amor tem a ver com carinho, com envolvimento, com tolerância, com você não levar em consideração todos os pecados, com você perdoar os pecados. Percebe a tensão? De um lado a santidade de Deus, que é absoluta, do outro lado o amor de Deus, que é absoluto. Se eu fizer uma opção por amor, vou só falar do amor de Deus, eu vou ofender a própria natureza santa de Deus. E nós caímos naquilo que Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, que faleceu debaixo do regime nazista, chamava de graça barata. Que é o seguinte, Deus aceita tudo, vive como tu quer, não tem importância. Deus nem olha pecado, Deus nem liga para o pecado. Isso é mentira. Deus ama de uma maneira absolutamente apaixonada. Eu já usei várias vezes a expressão, Deus é doido por ti. Ele olha para ti, ele se alegra, os olhos brilham, é encantador. Ao mesmo tempo, Deus é absolutamente santo, ele é a sua própria natureza, ele é correto, e ele não pode negar a sua natureza. Às vezes nós reclamamos, Senhor, eu quero a sua justiça. Será que você quer a justiça de Deus? Porque, olha, a justiça de Deus vai sair cara, viu? Eu quero a graça de Deus. Eu quero que Deus seja justo, porque é que Ele é, e é um mundo que dá para viver. Ao mesmo tempo, na justiça de Deus, eu quero a graça e o amor de Deus. E a misericórdia de Deus. Eu preciso viver nessas duas tensões. Abram comigo numa passagem que há anos tem me tocado e que eu acho que expressa muito bem essa realidade da santidade e do amor de Deus. Isaías, capítulo 57,
Eu vou começar a ler a partir do verso 15. Isaías 57, a partir do verso 15. Essa passagem de Isaías, Deus está repreendendo Israel. E a repreensão que Deus faz para Israel é porque Israel está profundamente envolvida na idolatria, não está levando Deus a sério, está se afastando de Deus, e tem uma expressão que Deus usa, ele fala a sua perversa ganância. Era um povo que estava envolvido em acumular os seus bens, fazer o que eu quero, de uma maneira pervertida. Então esse é o contexto. No capítulo 58, o profeta Isaías, movido pelo Espírito Santo, começa a falar do verdadeiro jejum. E falava, o jejum que vocês fazem, de não comer e não beber, para mim não vale nada. O verdadeiro jejum é você buscar a justiça de Deus, é você se privar de algumas coisas para ajudar o necessitado. Então, é um contexto de confrontação. Deus está chamando a atenção de Israel de uma maneira muito direta. Aí nós chegamos no verso 15, que é um verso que o Roger mencionou. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. E ele diz, habito num lugar alto e santo. Estamos totalmente no campo da santidade aqui, né? Ele é o alto e sublime, ele vive num lugar santo, e ele diz, eu habito num lugar alto e santo. E logo em seguida ele diz, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao coração do contrito. Novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Percebe a dualidade, a tensão, o aparente paradoxo? Eu sou alto e poderoso e santo e vivo num lugar santo, mas eu vivo aqui, com aquele que é miserável, que está com o coração quebrantado, para dar novo alento, novo ânimo ao quebrantado. Eu quero seguir um pouquinho mais aqui, porque ele diz, eu sou separado, mas eu sou envolvido. E eu sou envolvido para animar. Existe um conceito de santidade que volta e meia aparece, seja por meio de religiões orientais ou distorções que nós temos da própria religião cristã, que santidade é você ser alienado. Sou tão santo que eu não me envolvo com o pecado. Sou tão santo que parece que eu flutuo na terra. E vou morar no alto de uma montanha, vou virar um eremita e ninguém vai chegar perto. A santidade de Deus o faz ser profundamente envolvido. E eu ouso dizer que essa santidade alienada e distante não é bem santidade, é mais alienação mesmo. Deus, ele é santo no meio da confusão. Dizem que os fariseus no tempo de Jesus tinham um conceito de santidade que era o seguinte, santidade é o evitar os pecadores, que o pecado pode me contaminar. Então, santidade é ficar longe dos pecadores e do pecado, dessa maneira eu sou santo. E muitas vezes, como igreja evangélica, nós temos assumido isso. Santidade é não fazer isso, não ir naquele lugar, não fazer aquilo, não... Em parte eu entendo, mas Jesus deixa bem claro que o que contamina o meu coração não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. Porque uma realidade, que eu acho que nós acreditamos, mas não falamos muito, é que nós somos desesperadamente pecadores. Eu sou e você é. Eu sei que você está bonitinho, bem vestido, né, numa cerimônia religiosa, prestando atenção, mas sem o poder do Espírito Santo na sua vida, você é desesperadamente corrupto. É o que a Bíblia diz. Então, os fariseus falavam, vou ser santo, não vou me aproximar dos pecadores. Jesus falava, vou ser santo no meio dos pecadores. E ele andava com a ralé da sociedade, com o tipo de gente que nós provavelmente evitaríamos. Na época não se falava disso, mas prostitutas, travestis, ladrões, corruptos, adúlteros, todo mundo que não tinha esperança e que era rejeitado pelo sistema religioso da época, Jesus andava de braço dado com eles. Isso choca a gente. Mas esse é o nosso Deus paradoxal. Totalmente santo, totalmente envolvido. E ele se envolve não só para estar junto, mas para
gerar transformação, para dar ânimo, para dar alento. Olha só os próximos 2 versos aqui, 16 e 17. Diz assim: não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Verso 16 diz basicamente assim: eu não vou ficar o tempo todo confrontando o homem, não vou permanecer na minha ira, embora eu tenha razão para minha ira. E ele vai repetir isso depois. Porque se eu fizer isso, se eu cobrar o homem até o fim, o homem morre. A santidade de Deus é tamanha que se ele se apresentar totalmente como Deus santo, nós vamos ser consumidos. Nos vários momentos que pessoas chegaram a ver a Deus ou se aproximar de Deus, a primeira reação de todos eles não foi falar: Senhor, me dá um carro novo. Senhor, aquele emprego que eu estou pedindo. Senhor, me dá 10 milhões de dólares. Toda vez que a Bíblia descreve alguém se encontrando com Deus, essa pessoa cai de cara no chão e fala: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. A presença de Deus não nos faz cobrar dele. Senhor, mas por que o Senhor não fez isso? Lembra que eu tinha pedido, o Senhor não fez? E aquilo também que eu queria, o Senhor não me deu? E aquilo, eu chego diante de Deus, eu caio de cara no chão e falo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de Ti. Deus fala: eu não vou permanecer irado, porque se eu fizesse isso, o homem não aguentaria. Verso 17: por causa da sua cobiça perversa, eu fiquei indignado e eu o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Deus fala: diante do pecado eu fiquei indignado. Indignado é uma palavra interessante, porque ela fala: minha dignidade, quem eu sou, foi ferido pelo seu ato. E eu lembro muitas vezes com filhos que eu dei uma instrução, ou já vi uma instrução, e o filho desobedece descaradamente, e eu fico pessoalmente ofendido, ainda que aquele pecado não foi contra mim. Eu falo: como é que pode? Eu ensinei. Como se eu não tivesse feito isso 1 milhão de vezes também, mas como pai eu fico indignado, né? E aí o que acontece? Na hora que eu fico indignado, olha só, eu o feri, eu o castiguei. Queridos, nosso Deus vai se opor a você se você começar a viver uma vida de pecado. Ele vai pesar a mão sobre a sua vida. Não são só as consequências naturais do seu pecado. Porque Ele te ama, Ele vai apertar. Ele vai cobrar. Ele vai tirar a alegria da sua vida. Mas, Daniel, Deus não é um amor, Deus de perdão? 100% de amor, 100% de perdão. Sem dúvida nenhuma. E 100% de santidade e 100% de justiça. Como é que junta os dois? Eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que Deus é os dois. Então ele fala: eu fiquei indignado e eu feri, e eu escondi o meu rosto. Deus virou o rosto para esse povo. Como Ele pode se afastar de mim e de ti? Mas olha o que aconteceu. Mas ele continuou extraviado, seguindo o caminho que escolheu. É como quando você repreende um filho que está em erro, ele olha para ti e fala: legal, vou continuar vivendo minha vida. E ele continua no caminho que ele estava. Então, a primeira reação que eu tenho é: nessa hora Deus vai buscar todos os seus raios e começar a jogar raio na cabeça de todo mundo e destruir todo mundo. Ele tem o direito de fazer isso, Ele é Deus. E Ele chamou a atenção, e Ele chamou de volta, e Ele castigou. Até que ponto Deus vai tolerar? Mas olhem a graça de Deus nos próximos 2 versos. Verso 18 e 19. Nós lemos assim: eu vi os seus caminhos, mas eu vou curá-lo. Aqui entra na parte do amor. Nós estamos falando da santidade. Porque eu fiz e ele continuou, e eu feri, e eu virei meu rosto, ele não me obedeceu. No verso 18 ele diz: eu vi os seus caminhos, e Deus vê os meus caminhos e os seus. Aqueles pensamentos tão horrorosos que nós nem sequer teríamos coragem de falar em voz alta, ou quando falamos em voz alta já nos gera assim um constrangimento. Deus fala:
eu vi, eu sei. Antes da palavra de chegar à boca, antes do pensamento, eu sei. E a reação dele seria, eu vi, por isso vou castigar. Não, eu vi, mas eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. E eu o guiarei e tornarei a lhe dar consolo. Esse é aquele Deus que chama atenção, fala do pecado, castiga, vira o rosto, chama, e a pessoa continua. E Deus faz o quê? Ele vai atrás. E ele fala, vem aqui, eu quero você de volta. Eu não abri mão de você. Eu sou doido por ti. Eu quero que você se aproxime de mim. Eu quero andar contigo. Eu te criei para ter comunhão comigo. Te criei para nós caminharmos juntos. E ele vai mais longe ainda. Eu não só vou guiá-lo, como eu vou lhe dar consolo. Porque um dos efeitos do pecado na nossa vida é que o pecado gera sofrimento, gera dor. Às vezes a gente acha, o cara caiu no pecado e está na boa. Não existe isso. Ele pode até por algum momento se sentir bem, mas vai pesar o coração. Ele caminha rumo à destruição. O coração dele vai adoecer. E Deus fala, eu não só vou te curar, como eu vou te guiar e eu vou te consolar. Eu vou te dizer, existe um caminho melhor, anda comigo. Vem comigo. Esse é o Deus que acolhe e que vai atrás e que se envolve com a pessoa no meio do pecado e fala, vem cá, não te criei para viver aí. Uma tensão permanente. Ele vai ainda mais longe no verso 19. Vou lhe dar consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Ele fala, eu vou lhe dar consolo, e no meio do seu choro pelo seu pecado, eu vou lhe dar razões para louvar o meu nome. Eu vou lhe dar razões para você falar bem de mim. Eu vou lhe dar razões para que você perceba a minha glória. A glória de Deus é a própria presença de Deus. E aqueles que estão chorando em Israel vão falar, Senhor, o Senhor é justo, e o Senhor é grande, e o Senhor merece, e eu quero andar contigo. Criando louvores nos lábios dos pranteadores de Israel, paz aos que de longe, falando provavelmente dos gentios, paz aos de perto, falando dos judeus, diz o Senhor. Quanto a ele, Israel, eu o curarei. O pecado, gente, é como uma doença que todo ser humano já nasce contaminado. Todo ser humano, esses dias peguei no colo a Letícia, do Túlio e dele Dalva, uma bonequinha pequenininha assim, cabe quase numa mão. Eu não segurei com a mão só, que os pais não gostam, mas ele segura assim. Linda. E não dá nem para você pensar pecadorazinha, mas ela é. Ela já nasceu com a vontade de pecar, que ela está só esperando uma chance. E assim que puder, ela vai começar a agir. O pecado, ele é uma doença tão profunda, ele está arraigado no nosso coração. E Deus fala, eu vou curá-lo. Eu vou te libertar dessa doença terminal, fatal e incurável, a não ser pelo sangue de Jesus. Eu vou te curar. Eu vou entrar na sua vida. Eu vou sacar essa doença e vou colocar o meu espírito ali. E é um processo até que essa doença do pecado morra completamente no seu coração e o meu espírito te vivifique e te dê uma nova vida. Eu vou fazer isso, diz o Senhor. Ou seja, não sou eu nem você que vamos fazer isso. Não sou eu que vou me puxar para cima e começar a me fazer flutuar, isso não existe. Deus fala, eu vou curar. Por quê? Porque eu amo. Porque eu quero estar contigo, porque eu quero caminhar contigo, eu quero que você caminhe comigo. Paz aos que estão longe, paz para os que estão perto. E nesse momento parece que nós esquecemos quase da santidade de Deus, estamos só aqui curtindo o amor de Deus, e Ele vai me curar, que coisa maravilhosa, é isso que eu quero. E a expressão paz, ela é muito preciosa. Deixa um dedo ou um papel aí na sua Bíblia, ou se você está num desses celulares, sei lá como é que tu faz, dá um jeito aí. Olha para mim, olha comigo, Romanos capítulo 5,
a promessa que é feita. Promessa que é feita pelo Espírito Santo por intermédio de Paulo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Quando Deus fala de paz, não é só um armistício, como muitas vezes nós temos na terra hoje em dia, um armistício que cada um está armado até os dentes, aponta a arma para o outro e fala, tá bom, vamos ter paz. Tu não atira, eu não atiro, mas se tu ficar nervoso aí, como diz o Gaudério, não te coça que eu te queimo. Conhece essa expressão, não? Que o gaúcho se coça para pegar a arma. E o outro fala, não te coça que eu te queimo. Então, isso é a paz do mundo. Eu estou armado, tu está armado. Então, assim, isso não é paz. Isso é um armistício, é uma combinação, mas que a qualquer momento pode explodir em guerra, como nós temos visto ao redor do mundo. O que ele promete aqui é que nós somos justificados e temos paz. Vamos olhar mais uma passagem, Efésios. Nós podíamos falar muito de paz com Deus, mas deixa eu olhar Efésios capítulo 2, eu quero olhar os versos de 14 até 18. Quando Paulo está explicando o processo da salvação, e o que significa essa salvação, e ele fala muito do conflito do judeu com o não-judeu, mas aqui especificamente ele diz, Efésios 2,14, pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e não-judeu, fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenâncias. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos o acesso ao Pai em um só Espírito. Então, a promessa da paz é uma promessa de uma reconciliação com Deus, em que não existem mais armas, não existe mais dedo no gatilho, não existe mais cobrança. Olha, eu fico em paz, mas se você sair do caminho, eu aplico a lei. É paz, é descanso, é você poder andar na presença de Deus, sabendo que você foi inteiramente perdoado. Não que Deus não liga para o teu pecado, mas que Ele conhece o teu coração, e Ele perdoa o teu pecado, e Ele quer te dar uma nova vida. E sim, o teu pecado ofende a Deus, e Ele teria todo o direito de te ferir, e Deus fala, mas eu vou atrás de ti, porque eu quero te transformar, eu quero te curar. Voltando lá para Isaías, eu quero olhar com você os dois últimos versos do capítulo, porque aqui de novo ele volta a falar da sua justiça e da sua santidade. Porque no verso 20 ele diz, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. O que ele diz é, eu vou procurar o perdido, eu vou procurar aquele que não me obedece, eu vou procurar aquele que está no pecado, e eu vou consolá-lo, e eu vou aproximá-lo de mim. Aí de repente ele fala, mas o ímpio não sossega, o ímpio não relaxa, o ímpio não se rende. O ímpio é incapaz de sossegar. E eu começo a imaginar, quando volta e meia eu me sinto confrontado pela palavra de Deus, mas eu não quero me entregar. E Deus fala contra mim, fala, Daniel, precisa te arrepender. Eu digo, não, mas veja bem, Senhor, não é bem assim, porque precisa ver o que Ele fez para mim também. Vai sair de graça agora? Porque, eu sou pecador, mas Ele é mais pecador do que eu. Percebe a agitação? Eu estou aqui... Não, peraí, não é assim, vamos devagar, porque olha, tem aquilo também. Não, mas na verdade meu pai era irado, meu avô era irado, então eu sou a terceira geração de irado. E meu filho é o iradinho, então você vê que a coisa continua. E eu começo a arrumar desculpas, agitado. E a expressão que ele usa logo a seguir é,
cujas águas expelem lama e lodo, e à medida que eu vou me agitando e tentando me justificar na justiça própria, eu trago à tona o quê? O que eu tenho de pior. Todas as minhas desculpas esfarrapadas, todo o meu pecado, toda a minha lama, meu lodo, eu fico agitando e Deus fala, Daniel, deixa eu curar. Não, não pode deixar, Deus, porque veja bem, tem isso, tem aquilo, e eu estou me agitando e Deus fala, deixa que eu faça. E esse Deus chama de ímpio. Não porque ele é pior do que aquele que é curado, mas porque ele não se permite ser curado. Porque ele está agitado, ele está se debatendo. E Deus quer abraçá-lo e não tem como abraçá-lo. Porque ele bate a mão, ele faz isso, ele explica aquilo, e ele fala, abre mão, não abro mão, muda aquilo, não mudo isso, desiste daquilo, não desisto disso. E Deus fala o que ele tem para dizer no verso 21, e é um versículo terrível. Lembra que eu li da paz e de Jesus, que é a nossa paz? Verso 21, para os ímpios não há paz. Para os ímpios não há paz. E veja bem, ímpio não é o quanto que ele peca. Ímpio é definido por aquele que resiste à cura de Deus. Resiste à mão de Deus de abraçá-lo. Porque para Deus conseguir transformar a sua vida, para Deus conseguir tocar a sua vida, quebrantar seu coração, mudar a sua vida, curar o seu coração, você precisa sossegar diante dele. Tu precisa te render e falar, tá bom, Deus, faz a cirurgia. Agora, se eu estou me mexendo, me debatendo, segura a mão assim, não, Deus fala, cara, não consigo, não posso fazer. Por isso que hoje em dia nós usamos a anestesia, mas Deus faz de outra maneira. Mas esse verso 21, essa semana, pensando sobre isso, meu coração ficou dolorido. Porque é uma palavra terrível e fala totalmente da santidade de Deus, sem negar o seu amor. Ele fala, para o ímpio, não há paz. Para o ímpio, não há salvação. Eu diria assim que... Deixa eu falar 4 frases que eu registrei como que conclusão nossa. Primeiro, Deus, Ele é santo e Ele é amor. O amor de Deus não nega a sua santidade não nega o amor. Ele consegue reunir os dois e ser esse Deus maravilhoso e muitas vezes misterioso para nós, muito além da nossa compreensão. Eu confesso que volta e meia eu fico, mas é santidade, mas e o amor? Ah não, então é amor, e a santidade? E eu fico meio indo de um lado para outro, Deus junta os dois num todo que na mente e no coração dele faz todo sentido. Deus é santo, Deus é amor. Segundo, a santidade de Deus, ela é 100% resolvida na cruz. Porque o que significa a cruz? A morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição significa que a necessidade não é uma boa palavra, que a característica de Deus de justiça é plenamente satisfeita. Porque se não fosse pela cruz, eu e você estaríamos na cruz. Eu e você seríamos eliminados. Para Deus as coisas não terminam em pizza, nunca terminaram em pizza. E apesar de ser graça, ela não é de graça. Ela tem um custo, e um custo altíssimo, que é a vida de Jesus. A santidade de Deus é satisfeita com seu próprio Filho perfeito morrendo na cruz. E sofrendo uma morte terrível por você e por mim. A santidade de Deus é satisfeita na cruz. E, curiosamente, o amor de Deus também é satisfeito na cruz. Porque a razão para a cruz é o amor de Deus. E se de um lado ele diz, não posso perdoar porque eu sou santo, por outro lado ele diz, eu quero perdoar porque eu amo. E Deus envia o seu Filho para morrer na cruz, tremendo sacrifício, maior sacrifício, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Deus é santo, Deus é amor. A sua santidade é resolvida, é satisfeita na cruz. O seu amor é satisfeito na cruz.
E a última expressão, a última frase que eu quero usar é que se Deus é justiça e santidade, amor e graça, o amor de Deus, ele é transformador. Já foi falado mais de uma vez que Deus nos ama tanto que Ele nos aceita exatamente como nós estamos. Mas Ele ainda nos ama tanto que Ele não quer nos deixar como nós estamos. Ele quer nos transformar à imagem do Seu Filho Jesus. Então o projeto do amor de Deus não é passar um apagador nos pecados e vamos deixar assim mesmo, deixa como é que está. Ele pagou o preço. Mais do que isso, Ele fala, paguei o preço e eu quero te libertar dessa vida, desse pecado, eu quero te curar. A palavra curar, em hebraico, rafá, significa fazer completo, costurar. É como montar um quebra-cabeça. Nós estamos aqui quebrados e Deus fala, eu vou juntar os pedaços e eu vou fazer aquilo que eu sempre sonhei para ti. Uma vida à imagem de Jesus Cristo. Para que nós possamos ter comunhão. Deus é santo e Deus é amor. Sua santidade é satisfeita na cruz, seu amor é satisfeito na cruz, e o seu amor é transformador. A minha oração tem sido pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da nossa igreja, que ao experimentarmos o amor de Deus, nós sejamos profundamente transformados de dentro para fora. Não só na correção da nossa vida, e isso certamente nós temos que ser transformados, não só em abandonar pecados, que nós certamente temos que abandonar, mas também em sermos tão repletos desse amor de Deus, que essa transformação gera em mim o desejo, o anseio, e eu diria naturalmente, mas o correto é, e sobrenaturalmente, o propósito de amar as pessoas, para que o nosso amor seja intencional, para que nós possamos falar, eu vou amar porque eu fui amado. Eu não sei o ponto que você está na sua vida, com que você luta hoje, com que você o que você tem enfrentado, seja carros arrombados de manhã, seja exames negativos ou positivos, seja perda do seu emprego, seja insegurança que nós vivemos. Mas eu quero te dizer e repetir aquele verso de Isaías 57:15, e que seja para nós como um alento que diz assim: assim diz o Senhor, habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito, com aquele que está confuso, com aquele que talvez esteja perdendo as esperanças, com aquele que sente nojo do próprio pecado, mas percebe que não consegue se libertar. Deus fala, eu sou santo, mas eu habito contigo também. E a palavra contrito significa não só alguém que está cansado e entregue, mas alguém que reconhece o seu pecado e diz, sou pecador. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor, pela Tua graça nós estamos aqui. E nós queremos compreender esse Teu amor, na verdade, pelo Teu amor nós estamos aqui. Nós queremos viver esse amor, mas obviamente nós não podemos negar a Tua santidade, Pai. E a Tua santidade é tudo aquilo que nos faz, às vezes, querer fugir da justiça, querer disfarçar os nossos pecados, querer, de alguma maneira, parecer mais do que aquilo que nós somos. Mas, Pai, o Senhor afirma repetidamente que o Senhor é santo e o Senhor ama. E o Senhor vive na Tua santidade, o Senhor vive no Teu amor. E, em primeiro lugar, eu quero Te agradecer, então, pela cruz que junta a Tua santidade e o Teu amor. Pela pessoa de Jesus que foi plenamente perfeito, plenamente amoroso, e por meio de quem nós temos acesso a Ti. E eu quero comprometer a minha vida, a vida da minha família e a vida dessa igreja tão querida,
quero comprometer a nossa vida, Pai, a sermos transformados no Teu amor e a crescer mais e mais em direção a Ti. Eu quero rogar por fim, Pai, que o Senhor nos dê uma transformação que venha de dentro para fora, uma transformação que inclua um coração transformado, não só o nosso comportamento, mas um coração novo, que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. Isso nós rogamos, isso nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.